Meus amigos queridos, aqui estamos mais uma vez. Hoje é uma sexta-feira, você sabe, às 19 horas é dia da presença do Dr. Silvio Provenzano, sem dúvida alguma, uma figura exponencial da medicina e do esporte também. E é com imenso prazer que vou cumprimentá-lo agora. Muito boa noite, Dr. Silvio. Boa noite, Fernando. Boa noite aos seus seguidores. E vamos que vamos, né? Uma semana para se esquecer do Fluminense. Até futebol assunto. É verdade, com certeza. Mas vamos falar nisso, que hoje tem gente já perguntando, já querendo provocar a gente também. Principalmente com relação ao meu Vasco ou Fluminense. Mas faz parte das diversas torcidas. Só que hoje é um dia triste, né? Faleceu o Oscar Schmidt, né? O maior cestinha que o Brasil jamais teve, né? E seguramente um dos maiores cestinhas, recordista, até parece que o ano passado ainda, depois de tantos anos de cestas, a nível até das Olimpíadas. E é curioso porque foi só eu colocar isso através da informação que eu obtive, né? Recebi um sem número de pessoas perguntando, e uma delas eu achei muito pertinente, que é o André José, que é morador de Barros Guimarães. Eu não sei onde, se é Guimarães, Portugal, ou se eu não conheço, realmente eu não conheço. E é a primeira vez que ele participa. Conhece, não? Barros Guimarães? Não, né? Não, acredito que seja lá da terrinha. E ele diz o seguinte, que gosta muito do programa, só agora que ele teve a oportunidade de, através do SAP, participar via computador, e ele cumprimenta o doutor Silvio Provenzano, doutor, diz ele, e ele queria saber, ele ficou chocado com a notícia que eu dei a questão de umas 2 ou 3 horas do falecimento do Oscar Schmidt, que foi um grande esportista mesmo. Então ele pergunta se é verdade que o atleta de ponta mesmo, em função dos treinamentos, dos medicamentos e outras coisas mais, se tem uma vida mais breve do que as demais pessoas, ou isso é mito? Não, em primeiro lugar, não existe esse mito. Em segundo, o Oscar, infelizmente, foi vitimado por um câncer. Câncer esse que ele já vinha tratando há algum tempo. Portanto, não tem relação nenhuma com a atividade profissional que ele exerceu com tanto brilho. Ele foi atleta profissional do basquete, mas poderia ter sido médico, advogado, professor. Enfim, teve um câncer. A gente lamenta profundamente. Aliás, esse ano já começou mal, porque eu também perdi um grande amigo de infância, o Adílio, com câncer no pâncreas. Olha, eu não sabia. Pois é, o Adílio faleceu de um câncer no pâncreas. Isso não tem a ver com nenhuma medicação, até porque Adílio cresceu comigo e nunca usou qualquer tipo de medicamento para aumentar a musculatura, o que hoje a gente percebe que até em alguns casos deve ser verdade. Uhum. Alguns departamentos médicos eles fazem isso, que eu particularmente considero que pelo absurdo. Mas o câncer do Adílio no pâncreas não teria nenhuma relação com isso, como o do Oscar também não teve nenhuma relação. Uhum. Então, fatalidade, a gente lamenta, um atleta que ficou na história do basquete do Brasil, um dos maiores atletas, e os nossos pêsames à família dele, filho, parece que tinha e tudo, e o irmão dele, o Tadeu Schmidt, apresentador do BBB aqui no Brasil. Exatamente, inclusive eu já fiquei sabendo que a Globo dispensou o Tadeu Schmidt nesta noite, em função, evidentemente, do luto familiar, e deve ser uma apresentadora que vai tocar Certamente existem coisas que superam qualquer obrigação profissional. A perda de audição certamente é uma dessas coisas. É verdade, perfeitamente. Bom, vamos então à provocação, né? A provocação é do Pedro Luiz. O Pedro Luiz, ele é morador do Flamengo. E não só sou morador do Flamengo, senhor Fernando Sérgio, senhor doutor Silvio Provenzano, como também sou flamenguista de 4 costados. Muito bem, isto colocado, ele diz o seguinte: diante das últimas partidas, tanto do seu Vasco, seu Fernando, quanto do seu Fluminense, doutor Silvio Provenzano, vocês não andaram incensando esses times um pouco antecipadamente, não?
Andaram o quê? Incensando. Incensando andaram elogiando o time. Eu acho que essa foi a intenção. Eu acho que ele está equivocado. Sempre se disse aqui na live que os dois melhores times do Brasil, indiscutivelmente, são Palmeiras e Flamengo. É verdade. E eu diria que hoje com uma ligeira superioridade para o Flamengo. São os dois maiores elencos do Brasil, são as duas maiores receitas do Brasil. Com certeza. E dinheiro quando diz que dinheiro não traz felicidade, é de uma bobagem que não tem tamanho. Eu quero ver você ser feliz na miséria. Né? Não consegue. Verdade. Você consegue sobreviver quando muito. E evidentemente que o que o Palmeiras e o Flamengo recebem é infinitamente maior do que o Fluminense e o que o Vasco recebem. Você vê que o Arias, por exemplo, tinha se comprometido, se tivesse que voltar da Premier League, que a preferência era pelo Fluminense, mas o dinheiro fala mais alto. Dona Leila lá botou o dinheiro em cima da mesa e não teve como vir do Fluminense, não tinha como cobrir a proposta. Então é interessante que ele pelo menos tenha a sensatez de agradecer a generosidade do presidente do Fluminense, que foi tudo menos presidente do Fluminense. Veja bem, a CBF adiou em aproximadamente 20 horas o jogo do Fla-Flu, porque o Flamengo teve 1h30 de atraso. Do ponto de vista matemático, é absurdo isso. Contrariando o regulamento que alega que tem que ter pelo menos 10 dias de antecedência para se mudar a data da partida. O Fluminense deu o aval dela, na verdade a gente sabia que tinha o interesse das emissoras Globo. Por quê? Porque no domingo sozinho iria ter o derby paulista, Corinthians e Palmeiras. Verdade. Que iria ser sido pela concorrente da Globo. O que a Globo fez? Não, vamos adiar o Fla-Flu, a gente bota no mesmo horário e com isso a gente divide a audiência. Eles conseguiram. O Fluminense não se opôs, foi parceiraço do Flamengo. E com isso deu uma série de problemas. Por exemplo, eu sei que um jogador do elenco do Fluminense está com a avó doente no exterior, tinha a passagem marcada para o sábado à noite, depois do jogo, para poder ver a avó e voltar na segunda-feira para o jogo de a avó que está muito doente. Você pergunta qual é a cabeça desse rapaz que não foi consultado pelo presidente do Fluminense e que teve o jogo que estava programado adiado e perdeu a passagem. É verdade. Então, alguns problemas aconteceram no Fluminense por conta de uma medida absolutamente ridícula do senhor Matheus Montenegro, que é um menino, ele é mais novo que meu filho. Eu frequento o Maracanã desde 63, ele nem nascido era. É verdade. Quem viu o Francisco Laporte no Fluminense, o Francisco Horta no Fluminense, o Manuel Schwartz no Fluminense, hoje vê Matheus Montenegro, que se faz refém dos interesses dos outros clubes. Por isso o Fluminense perdeu o Fla-Flu. Não, perderia de qualquer maneira. Mesmo que o jogo fosse mantido no horário habitual, o Flamengo certamente, em condições de normalidade no jogo, vai ganhar dos 9. Ele tem obrigação de fazer isso pelo elenco que ele tem. Você vê que o Flamengo pode optar entre Bruno Henrique e Pedro para comandar o ataque. Aliás, o Pedro está numa fase fantástica. É verdade. O que o Fluminense tem? O JK, que não vem jogando nada há muito tempo, o Germancano, que está machucado, e esse menino que veio da Argentina, o tal do Castillo, que convenhamos é um perna de pau. Então, não tem como comparar elencos, né? Então, o Flamengo seria vencedor. Agora, que ele agradeça, pelo menos, né, a generosidade do Fluminense, que foi mais do que um pai do Flamengo. Que é verdade. Uma verdadeira mãe. E aí entra o senhor Matheus Montenegro, que deu uma explicação de 8 itens que não explicou rigorosamente a ninguém. Houve protesto lá no Fluminense, os jogadores estão aborrecidos, e não por à toa a gente acabou perdendo uma partida vergonhosa que jogou na quarta-feira para a Libertadores, né? Perdemos de 2-1 uma partida em que todo mundo se atrapalhou. O segundo gol deles foi uma coisa mais ridícula que eu vi no Maracanã. Eu vi. Teve 3 falhando para o gol deles sair. Impressionante. Foi. Mas enfim, a vida segue, futebol é apenas um esporte. E faz parte. Pode, obviamente, fazer disso o principal das nossas vidas, porque não é. Não é. Não é nem para eles que vivem disso, imagina para a gente. É verdade, é verdade. Não viu até o próprio o Gaúcho, né? O Renato Gaúcho dizendo que, olha, que o elenco do Vasco é limitado, no caso do Vasco, e que evidentemente tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não pode priorizar a Sul-Americana, porque na verdade não tem tanta peça de reposição. Não tem. Não tem elenco para competir em duas competições simultaneamente, tem que priorizar. Existe aquilo que é minutagem, eles sabem exatamente cada um suporta de carga. E a gente vê, por exemplo, no Fluminense, além de tudo, um elenco limitado. É um elenco um pouco melhor do que o do ano passado, mas isso não quer dizer grandes coisas, porque o elenco do ano passado era horrível.
E o Luiz do Beldia, entender que se ele olhar um pouco para baixo, ele vai ver na base pelo menos 3 jogadores em condições de assumirem a titularidade hoje. Mas ele não gosta de olhar para a base. Já no São Paulo ele era um cara que era limitado em relação a isso. Um dos motivos de ter saído do São Paulo foi exatamente não ter aproveitado meninos da base. E no Fluminense ele continua com a mesma maneira. É um cara teimoso, ele insiste com frente na zaga, que não vem jogando rigorosamente nada. O primeiro gol que a gente sofreu do Rivadavia foi uma falha do Freitas. E, enfim, que siga a vida, que ele pelo menos repense. E que o Fluminense, apesar de todas essas mazelas, está em 4º lugar no campeonato, não dá para reclamar. Não. É verdade, não dá não. E outra coisa, é praticamente o começo do campeonato, vai haver o hiato de 60 dias aproximadamente, tem muito tempo para se treinar. O Luiz Henrique Oliveira está dizendo que o Palmeiras com o Paulinho machucado há anos e agora essa lesão do Vitor Roque está complicado. Bom, mas está complicado, mas está vencendo. É melhor estar complicado vencendo do que complicado perdendo e empatando. Né? O Luiz Henrique perdeu o Paulinho, que veio do Atlético Mineiro, já veio machucado. Verdade. Ela do conhecimento do departamento médico do Palmeiras, que assustou na recuperação dele. Me parece que mais 2 meses ele está de volta. E agora essa lesão do Vitor Roque foi acidental. O Fluminense teve lesão agora com o Lúcio Acosta, que sem dúvida alguma era o melhor jogador do Fluminense. Nós perdemos o Lúcio Acosta no Fla-Flu com 3 minutos de jogo. E ele teve um ligamento cruzado, quer dizer, ele vai ficar aproximadamente 2 meses, só volta depois. 2 meses, O melhor jogador do Fluminense. Fazer o quê? Paciência. É verdade. Aqui é uma pergunta que também me interessa, ver se pode. Na verdade, é Dona Joana de Cascadura. Ela disse que vai fazer uma viagem longa para o Nordeste e que o sobrinho dela, que é médico, mas é recém-formado, recomendou que ela usasse meias de compressão. E pergunta se é realmente uma boa. Sim, qualquer viagem que você vá permanecer de 4 a 6 horas sentado no avião, principalmente na classe econômica, que você viaja praticamente encolhido, é importante. O que eu recomendo aos meus pacientes é a cada, no máximo, 3 horas, se levanta, dá uma caminhada, né? Vá andando até o banheiro, conversa com a comissária de bordo, volta, bata com os pés no chão do avião, o avião não vai cair. Bacana. Isso porque ativa a circulação. Que o movimento de bater com a sola do pé, como se você estivesse pisando, mesmo sentado, é um mecanismo. Além do que o sobrinho dela orientou muito bem, uma meia de média compressão é fundamental para evitar a trombose. A trombose, que é muito importante. Muito bem. Nós temos aqui também mais uma opinião agora. A Fluminense tem totais condições de vencer o Santos na Vila Belmiro, porque o Santos está com um time muito ruim. Diz o Luiz Henrique Oliveira, sempre nos acompanhando, o Luiz que participa conosco nas segundas-feiras, aqui às 8 horas da manhã. Bom, Luiz, se jogar o que jogou contra o Rivadavia, eu aposto no Santos e ainda dou um gol de vantagem. Infelizmente é um jogo para esquecer, né? É um jogo para esquecer. O Frank Duarte de Itaipu, ele, muito boa noite, Fernando Sérgio, boa noite, doutor Silvio. Ele também mandou para o meu e-mail, fsgrandenet@gmail.com. Com 48 anos, que acordei para essa triste realidade de que as dores nas juntas são cada vez maiores. De qualquer maneira, eu continuo caminhando pelas ruas porque sou representante comercial. E se há uma solução, que vejo tantos anúncios nas televisões, principalmente na internet, de artigos milagrosos, suplementos que são capazes de eliminar toda e qualquer dor. Isso é possível ou há um tratamento mais científico para isso, doutor Silvio? O nome dele, por favor, Fernando, que me O nome é Frank Duarte. O Frank, em primeiro lugar, veja bem, a dor é uma sensação desagradável que o indivíduo percebe. E a dor, ela tem uma motivação, ou seja, ela é causada por alguma coisa. O que causa essa dor nas juntas, né, essas artralgias? É um processo de osteoartrite? Tem que fazer isso, que identifiquem a causa disso. Casos que são anunciados pela internet, eu tenho os 2 pés atrás.
Na medicina a gente sabe que milagres acontecem, mas não é a regra. Eles não são a regra acontecerem. Na verdade, a gente tem tratamentos que são feitos. A fisioterapia ajuda a recuperar bastante, corrigindo os movimentos. Se você tiver excesso de peso, o emagrecimento contribui também. E, evidentemente, se você tiver um problema de artrose, pode ser uma deficiência de colágeno do tipo 2. A suplementação do colágeno do tipo 2 pode ajudá-lo. Mas procure um médico, de preferência um ortopedista, que vai pedir alguns exames de imagem para avaliar aquelas juntas que estão mais afetadas. E aí você pode ter um diagnóstico preciso para poder ter o tratamento correto. Não embarque nessa de ficar tomando esses remédios milagrosos que eles dizem que compra aqui comigo, daqui a um mês você está correndo. Isso não é verdade. É verdade. Infelizmente é grande mentira, né? Que eventualmente é colocada. Aliás, eu vi uma pesquisa hoje. São remédios que são milagrosos para essas empresas. Né? Eu vi uma pesquisa hoje. Que sim, foi feita uma pesquisa sobre essas publicações miraculosas, perto de 52% delas são absolutamente enganosas. Quer dizer que quanta maldade a humanidade tem, né? Infelizmente, que são pessoas irresponsáveis, algumas visando apenas o lucro, né? E outras que fazem pelo prazer de bagunçar a vida dos outros, né, doutor? Pois é, e a gente fica se perguntando, né? A que ponto chega a maldade humana de brincar com a saúde dos terceiros, né? Em primeiro lugar estão os meus interesses. Estou me lixando se você vai se beneficiar ou não com isso. Então consulte o médico sempre, cabe a ele, e eu repito sempre, cabe ao médico, somente a ele, a responsabilidade pela prescrição de qualquer medicamento, porque é a função do médico estudar o efeito dos medicamentos, as indicações que eles têm, bem como as contraindicações. Recentemente eu tive uma discussão com alguns colegas ainda sobre a questão da vacina. Porque até um grupo de médicos, alguns deles inclusive com certo conceito, não é conceito ruim, conceito bom, fazendo apologia contra a vacina no caso da pandemia da Covid. E eu sempre defendi o seguinte ponto de vista, e eu acho que eu não estava errado. Eu era a favor da vacina, apesar de admitir que as pessoas falecem. Por quê? Porque dependendo do tipo de vacina, algumas pessoas tiveram trombose, principalmente gestantes, e acabaram vindo a óbito. E essas pessoas, baseadas nesses casos, que eu diria que isolados aqui e acolá, disseram, não dê a vacina porque ela mata. Gente, a gente tinha uma pandemia que no Brasil a gente chegou a ter aproximadamente 4 mil óbitos por dia de Covid. Verdade. Isso aí está na nossa memória. 2020, 2021, nós tínhamos aqui no Brasil 4 mil óbitos por dia devido à Covid. Aí veio a vacina, com todas as críticas que ela sofreu, inclusive por parte do nosso presidente, que orientado por alguns médicos, ele é militar, não sabia nada de medicina, mas tem médicos ao lado dele, que evidentemente influenciaram a opinião dele, dizendo é arriscado, pode matar, e ele com medo de patrocinar uma vacina aqui no Brasil que pudesse causar o óbito dos brasileiros, ele se posicionou contrário. O que aconteceu? Aconteceu que com a vacinação a gente praticamente erradicou a Covid. Então hoje nós temos ainda casos de Covid, eventualmente ainda temos óbitos de Covid, mas pontuais. Não temos aquela miscelânea de 4 mil óbitos que havia. Porque nós temos um rebanho de imunizados. E eu costumava dizer o seguinte, veja bem, o ácido acetil salicílico, o famoso AS, ele é uma droga segura? Não, ele pode provocar uma hemorragia digestiva e matar a pessoa. Mas, por causa disso, você deixa de dar 2 comprimidos de AS se a pessoa tiver com dor no peito? Essa medida simples pode salvar uma vida, porque no infarto agudo é a primeira coisa que se faz. Você tem um indivíduo com uma infecção, você vai dar uma penicilina para ele, mas se ele for alérgico, ele pode ter um choque anafilático e morrer. Por conta disso, a gente deixa de prescrever penicilina quando ela é necessária? Não. Então, todo medicamento, rigorosamente todo medicamento, ele tem efeitos positivos e negativos. É da função do médico, é a atribuição dele e principalmente é da responsabilidade dele assumir, informar ao paciente e prescrever, sempre orientando. Então, no caso do nosso amigo, eu diria a ele para procurar um ortopedista, fazer os exames para obter o diagnóstico e seguir a orientação que o colega fizer. Não de milagres, porque eles até existem, mas eles não são a regra, é a exceção. Muito bem, é isso mesmo. Doutor Silvio, qual será o tema? Vai ter o programa do Rotai no domingo? Qual será o seu tema?
passado, a gente teve, hoje nós estamos no dia 17, então foi dia 12 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Doença de Parkinson. Uhum. Por conta disso, eu entendi que seria interessante orientar as pessoas sobre o que é a doença de Parkinson, quando suspeitar da existência dela, qual médico que a gente procura, se existe cura, se existe tratamento, se existe alguma maneira de minimizar os sintomas do Parkinson. Convenhamos que são muito desagradáveis, né? Um tremor nervoso, rigidez, e aí vai afetando, se não houver um adequado, vai afetando o organismo de tal maneira que chega a um ponto de ele ficar imobilizado numa cadeira, numa cama, perdendo totalmente a qualidade de vida. É uma doença de idosos, geralmente acima de 60 anos, mas é importante que você reconheça a existência, e não é um tremor qualquer, porque tem pessoas que têm um tremor que não é o tremor de repouso do Parkinson, é um tremor de extremidade, tremor simpático, mimético, é o tremor essencial que a gente chama. Então tem que ir no neurologista, a gente faz os exames necessários. A marcha do paciente com Parkinson é uma marcha bem típica, é uma marcha lenta de roda dentada que a gente chama. Os movimentos são assim, eles não são assim. Então é aquela câmara lenta do movimento. Vamos falar sobre isso. Eu acho que, como sempre, o objetivo é informar as pessoas de uma maneira que seja clara e simples. Muito bem. De Santa Catarina, né, da belíssima Florianópolis, o Otávio de Mello, a quem eu tive a oportunidade de conhecer quando visitei Santa Catarina, fui muito bem recebido por ele. Ele até hoje é presidente lá dos funcionários municipais de Santa Catarina. E ele diz: muito boa noite, Fernando Sérgio, doutor Silvio. E afirma: minhas dores acabaram com cloreto de magnésio, barato e bom, manipulado. É verdade? Aí a pergunta é minha. Em alguns casos ajuda bastante o cloreto de magnésio. É mesmo, é? Eu tenho alguns pacientes com dores crônicas que, usando o milagroso, vou chamar assim, cloreto de magnésio, você dissolve aquele pó num copo de água e vai tomando 1-2 colheres por dia. Ajuda bastante. Que coisa, né? Olha só, vivendo e aprendendo. Com relação à internet, eu devo alertar as pessoas de um modo geral. Eu tenho me aprofundado meio que assim na superfície, porque eu não sou um grande entendedor da informática. Aliás, basta saber da minha idade, né? Mas eu me esforço. Então eu tenho conhecido um pouco mais da tal IA, da inteligência artificial. Então é preciso tomar um cuidado muito grande. Ainda hoje eu estava vendo a Ana Maria Braga, né, no programa dela, e veio uma das moças lá na Globo informar que havia no ar, pela internet, a Ana Maria Braga, fazendo propaganda com a voz dela de algo que é absolutamente fake, única e exclusivamente para confundir as pessoas. Então tem que tomar cuidado. Eu me lembrei outro dia, eu peguei umas fotos antigas e consegui colorir as fotos, mas da mesma forma que eu conseguia, eu não, né, através de uma técnica que é possível fazer, a pessoa pode de repente captar a minha imagem, captar a imagem do nosso querido Dr. Silvio Provenzano ou de qualquer pessoa e botar a fala. E bota a fala parecido e a pessoa vai achar que aquilo é verdadeiro quando não é. Aliás, o Dr. Silvio recentemente até falou de um cidadão que nem médico era um ator que estava fazendo papel e recomendando coisas da saúde. Não é assim? Não foi assim? Você na verdade pode pegar a imagem do Dr. Silvio, você tem como hoje modular minha voz para falar aquilo que é do interesse deles falarem, não necessariamente aquilo foi dito pelo Dr. Silvio. Que é crime, né? Nós estamos vivendo um mundo muito perigoso, Fernando. Verdade. É questão de que até atender o telefone a gente tem que ter cuidado, porque você pode ceder a voz. Uma verdadeira máfia de fraudadores que tem por aí. E a inteligência artificial, que, por exemplo, no campo da medicina tem sido muito útil em determinadas situações, ela também pode nos comprometer colocando no nosso colo assuntos e dizeres que a gente não tem rigorosamente nada a ver. É verdade. Portanto, sempre que possível, converse diretamente com a pessoa, procure saber dela a opinião, que nem a nós acabamos de dar agora no programa do Fernando. Não acredite em remédios milagrosos. Milagres até acontecem, mas eles são a exceção e não a regra.
É verdade. E procure saber quem é o médico realmente, se é essa pessoa abalizada e realmente, olha o CRM, né, que é muito importante, o registro. A gente tem dois números importantes, né? O primeiro deles é o que você acabou de dizer, o registro do CRM, Pois não. que é o Conselho Nacional de Medicina, e em cada estado que o médico praticar medicina, ele tem que ter o registro do CRM local. Eu tendo aqui no Rio, mas se eu quiser, por exemplo, para Juiz de Fora, eu tenho que me inscrever no CREMENT, que é o CRM lá de Minas Gerais. Sim. Se eu quiser praticar medicina em qualquer cidade de São Paulo, mesmo vizinho ao Rio, eu tenho que ter no CREMESP o meu registro. E para que eu obtenha o meu registro, eu tenho que levar a documentação necessária para que o Conselho Regional avalie e leve para o CFM e eles me deem o aval. Mas existe um outro registro que é tão ou mais importante que o CRM. É o chamado RQE, Registro de Qualificação da Especialidade. Então, só para você ter ideia, o meu CRM é 37490, mas eu tenho RQE em duas especialidades. Sim. Em clínica médica, eu sou especialista em clínica médica, RQE é 30.354, e eu sou especialista em endocrinologia. Meu RQE é 30.353. Esse RQE só é conferido ao médico se ele especialista perante o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, e perante o CFM, que ele fez a residência, que ele tem aprovação na prova da sociedade, que ofereceu a ele o direito de poder dizer que é especialista naquela área. Então veja se o médico tem RQE. A gente vê às vezes pessoas que se submeteram a alguns procedimentos, principalmente no campo da cirurgia, e fizeram com pessoas que eram curiosas, não eram especialistas na área. E pela internet você se vende como pitangui da história, né? Quem tem inteligência artificial, você acha que está falando com um descendente do pitangui e alguém que nem especialização em cirurgia plástica tem. Vai lá, faz um procedimento, às vezes não é nem no hospital, é numa clínica, faz qualquer, tem alguma complicação e piora a emenda que soneto. Então eu sempre recomendo, antes de você fazer qualquer procedimento, procure avaliar se aquele profissional que você está consultando, ele tem a qualificação necessária. O próprio Conselho Regional de Medicina é a instituição adequada para que você possa obter essas informações. Muito bem, muito bem. Doutor Silva, as pessoas que quiserem acompanhar o seu canal no YouTube, como devem fazer? Gratuita, canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano. Toda semana tem um videozinho lá. Semana passada a gente falou sobre o que mesmo? Se eu não me engano, foi sobre o zoster. Sim. Complicações foram os tipos de herpes que tem. Herpes simples, tipo 1, tipo 2, tipo 3. E falamos sobre a importância das vacinas para as doenças comuns da infância. Vacina tríplice viral, vacina tetraviral, que é contraindicada a tríplice, aliás, na grávida, as complicações que podem acontecer com as chamadas viroses comuns da infância. O sarampo é uma doença que tinha praticamente sido extinto da humanidade. Aí um sujeito na Inglaterra publicou um trabalho em fevereiro de 98, e este sujeito fez uma ligação da vacinação para o sarampo com casos de autismo. Você sabe que, em função disso, grupos anti-vacina que se espalham pelo mundo inteiro começaram a fazer uma divulgação dessa matéria. Era um médico, então, muito conceituado lá na Inglaterra. Sim. Fizeram uma investigação sobre ele e visto que ele estava recebendo dinheiro de uma empresa que, na verdade, tinha o interesse de plantar uma outra vacina do sarampo no mercado. E ele criou esses dados que estavam longe de ser verdadeiros. Acabou sendo processado pelo análogo do Conselho Federal de Medicina lá na Inglaterra, teve o seu diploma cassado e ainda ganhou uma multinha de 1 milhão de libras. Nossa! Tem que ter severidade. Pararam de vacinar contra o sarampo do autismo, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. E muitas crianças, em função do sarampo. Sarampo é uma doença que mata. A gente tem como falir. Estão diretamente relacionadas à possibilidade de morte nas crianças. Mortes essas perfeitamente evitáveis e feitas com uma vacina que com 1 ano de vida já pode ser dado. E deve ser dado. Muito bem. A Silvana Curti está mandando vários coraçõezinhos para a gente. Muito boa noite, Silvana. Muito obrigado pela sua sempre fiel presença aqui no nosso programa.
Meu amigo querido, um grande abraço, aproveite bem o feriado, né? E se Deus quiser, estaremos juntos na sexta-feira que vem. Se Deus permitir. São 2 dias de feriado, a gente tem do Brasil e temos o dia do Conjunto. A gente... São 2, demora 20 minutos. Tá certo. A gente aproveita, quem puder descansar, descanse. Claro. Quem puder viajar, que viaje com segurança. Aproveite para ficar em família, que é o que tem de mais importante. Verdade. E lembrem-se, futebol é apenas um jogo. Para um vencer, o outro tem que perder. Parabéns ao Flamengo que venceu o Fluminense. Agora, nada justifica a vergonhosa atuação contra o time da Argentina, que não é um mau time, não. Ele lidera o campeonato lá. Mas foi uma partida, digamos, ridícula. Para esquecer. Para esquecer. Beijo na Samira. Obrigado, querido. Beijo da Ana Paula também, tudo de bom para os seus netos, para a turma maravilhosa da família Provenzano. Tutti bonadiente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tutti bonadiente. Tchau, tchau.